aí, pessoal, tudo bem? Aqui Rodrigo Renan na área. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana aí do edital, aqui do último edital do Banco do Brasil, né? Que trata sobre segmentação de mercado e posicionamento. Tá? O tema cai regularmente em provas de carreiras bancárias, não só do Banco do Brasil, mas é isso, sem enrolação, sem papo furado. Já convido vocês aí, se você está interessado, entra aqui no nosso grupo do Zap. Tá? A gente fica mandando notícias, material aqui da aula para vocês. Eu vou fazer o curso inteiro aqui no YouTube. E é isso aí, sem enrolação. Vamos que vamos para mais um tópico aqui na aula 4 aqui do nosso curso gratuito aqui para o Banco do Brasil. Vou jogar a vinheta e a gente cai dentro. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre segmentação e posicionamento. Vem comigo aqui. Pessoal, então, afinal, do que a gente está falando quando a gente está falando de segmentação, né? Como essas bancas cobram o tema, né? Quando a gente está falando de segmentação, a gente está falando certamente de um pedaço, né? Ou seja, por que alguma empresa pensa em segmentação? Ela pensa em dividir aquele mercado num pedaço, né? Que tem alguma característica semelhante, tá? Então, a lógica é a gente, eu não vou focar no mercado global, o Brasil inteiro, eu vou pegar uma parte, né? Seja onde o cara mora, seja que tipo de comportamento ele tem, seja, por exemplo, se ele é homem, mulher, se ele é novo, velho, ou seja, a gente vai separar ali aquele grupo para, de certa maneira, tentar atender melhor aquele segmento. Então, quando a banca fala normalmente de segmentação, na prova o que você precisa saber é identificar qual foi o critério que aquela banca está trazendo ali, e a gente vai explicar isso, como é que você vai fazer, né? Depois a gente vai falar de posicionamento. Posicionamento já é que tipo de percepção você quer que as pessoas tenham da tua organização, do teu produto, do teu serviço, tá? Ou seja, a banca normalmente vai trazer ali a ideia de lugar, de diferenciação, tá? E a gente vai trazer aqui as palavras-chave que normalmente vão te indicar que tipo de posicionamento que tipo de segmentação que é isso que você precisa saber, né? Ou seja, como é que isso é cobrado em prova. Então vamos lá, primeiro a gente vai cair aqui na segmentação. Como a gente falou, segmentar é dividir um mercado que é grande, que é amplo, né? Que é diferenciado e tal, que é diferente, em grupos pequenos, né? Ou seja, vou tentar atacar aqueles consumidores que têm alguma semelhança, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de segmentação geográfica, é onde o cara mora. Então, olha, eu não vou atender o Brasil todo, eu vou atender, sei lá, o interior do Rio de Janeiro, eu vou atender a população urbana ali de Recife, eu vou atender quem mora no bairro tal. Então essa é a lógica. Quando a gente vai falar de demográfica, quem é aquele público, né? É velho, é novo, mulher, é homem, é criança. Psicográfica, como aquele cara pensa, como aquele cliente pensa, né? E comportamental, como ele age. Eu vou falar melhor sobre cada um deles, não se preocupa, mas a lógica da segmentação é o seguinte, olha, em vez de eu tentar atender da mesma maneira todo mundo, eu vou tentar quebrar aquele grupo grande de pessoas, né? Brasileiros, por exemplo, em grupos para que eu consiga atender melhor cada um deles, né? Então, por exemplo, como a gente trouxe aqui, um banco que tenha, por exemplo, foco em aposentados vai conseguir se comunicar muito melhor com aquele grupo de pessoas, né? Ele vai ter um discurso, uma comunicação focada nas necessidades específicas daquele pessoal, e que vai ser muito diferente se o foco for, por exemplo, universitário, né? Uma galera jovem, descolada e por aí vai, tá? Então, beleza. A lógica, então, da segmentação é dividir para melhor atender aquele público, né? Para você atender aquele público do segmento de maneira mais focada, mais precisa, né? De maneira a atender melhor aquele público. Então, como a gente falou, tem um mercado amplo, eu posso escolher vários segmentos. Então, por exemplo, vou atender aposentado, não, eu vou atender produtor rural. Não, eu vou atender micro e pequena empresa. Então, a lógica do segmento vamos tentar atender, digamos assim, a necessidade específica daquele segmento, né? A necessidade
específica daquele tipo de cliente que eu quero atender, tá? Beleza. Naturalmente, eu não posso criar essa segmentação do nada. Existem alguns requisitos para eu poder fazer uma segmentação de mercado. Ou seja, eu preciso, para segmentar, que aquele público seja mensurável, ou seja, eu consiga medir quantas pessoas estão ali, né? Esse público é o quê? São 100 mil pessoas? É 1 milhão de pessoas? São 10 mil pessoas, né? Outro requisito importante é que ele seja grande o suficiente para a minha organização, né? Então, é claro que a segmentação, se eu começar a ir muito no detalhe, de repente eu tenho uma segmentação que o público já não é relevante para a minha organização. Não vale a pena eu gastar energia ali com um público que seja muito pequeno, né? O terceiro é que ele é ou deve ser acessível. Ou seja, não adianta eu ter um segmento que eu não consigo alcançar, né? Ou porque o cara não está perto de mim, ou porque ele não consegue comprar meu produto, ou porque ele não tem dinheiro para comprar meu produto, ou seja lá que situação seja, né? Segundo, ele tem que ser diferenciável, ou seja, o segmento, para fazer sentido, aquele grupo tem que agir diferente um do outro, né? Então, no caso, por exemplo, que a gente citou, o produtor rural age muito diferente do universitário, né? Ou da micro e pequena empresa urbana. Cada um tem uma forma de trabalhar, uma necessidade muito diferente um do outro, né? E, por fim, ele precisa ser acionável. O que é acionável? Eu preciso conseguir criar um programa que resolva o problema dele, né? Que, de certa maneira, vai trazer valor para aquele cara, né? Não adianta eu segmentar um público onde eu não consiga atender aquela pessoa, né? Não vai me servir de nada, né? Agora, para você, na prática, esses 5 requisitos, ou seja, na prova, muito provavelmente a banca vai te cobrar o quê? Se aquela segmentação vai ser útil na prática, ou seja, se aquele critério, aquele requisito vai ajudar a tua organização. Então, resumindo, ele precisa ser mensurável, eu preciso poder medir aquele segmento, ele precisa ser grande o suficiente, ou seja, precisa ser substancial, eu preciso conseguir alcançar esse cara, né, acessível, diferenciável, ou seja, aquelas pessoas agem de maneira diferente, né, tem comportamentos diferentes, né, necessidades diferentes, e por fim acionável, eu preciso poder atender aquele cara de alguma maneira eficiente, né? Outro aspecto, né? Quais são os critérios, né? O tipo de segmentação. E esse aqui é bastante cobrado em prova, né? O primeiro é bem fácil, gente, é o geográfico. Onde é que esse cara tá, né? Então, por exemplo, eu quero atender a população de Fortaleza. Eu vou restringir o atendimento ao pessoal que mora naquela cidade, né? Ou não, eu quero atender a população do estado de São Paulo. Eu quero atender ao público que mora em Manaus ou que mora no bairro tal. Ou seja, você vai, de certa maneira, segmentar de acordo com a região que a pessoa mora. Seja o país, a cidade, o bairro, o estado, ou seja lá o que for, né? Já o demográfica quem é esse cara? Né? Ele é idoso, ele é homem, ele tem uma renda alta, ou seja, quando a gente fala de demografia, quem é a pessoa, né? Quem é o cliente, que tipo de pessoa, que perfil que ele tem, né? Psicográfica como é que esse cara pensa, né? Então, quais são os valores do sujeito, né? Qual é o modo de vida, qual é a personalidade, seus interesses, né? Sei lá, seu estilo de vida. Então o cara gosta de boate, de night, né? De noitada. Ou o cara, por exemplo, ele tem valores religiosos. Ou seja, de certa maneira a gente está pensando ali como o cara pensa. E naturalmente isso vai impactar no como ele se comporta, né? O comportamental é como ele age, que é um pouco diferente do como ele pensa, né? Então assim, o que ele faz com aquela marca? Então, por exemplo, ele tem lealdade à marca, ele é um cara, por exemplo, que é teu consumidor frequente, né? Ele busca algum tipo de benefício. Então, aquele cara, por exemplo, que gosta
de comprar em promoção, ou ele gosta de comprar novidade, ou seja, cada pessoa tem uma forma de agir, né? O cara gosta de trocar de carro todo ano, ou seja, como é que ele age em relação ali, às vezes, aquele teu produto, aquele teu serviço. Vamos ver como isso já caiu em prova, pessoal. Vamos lá. A diretoria de um banco de investimentos pretende adotar uma estratégia baseada em uma segmentação comportamental em seu próximo planejamento. Sendo assim, ela deverá direcionar suas ações para o seguinte público-alvo. Tá? Então vamos lá. Cidadãos residentes, letra A aqui, nas 3 maiores cidades do país. Pessoal, se a gente está pensando numa segmentação comportamental, eu falar que o cara mora em uma das cidades maiores do país, significa que isso é comportamento? Não, isso não é comportamento. Isso é o quê? Isso é geográfico, né? Onde ele mora, né? Onde ele está. Vamos lá, jovens recém-formados da classe média alta. Isso aqui já se lembra? Qual é o perfil do cara? Qual é o critério demográfico, né? Demográfico. Ou seja, se ele é novo, se ele é velho, se ele tem renda alta, se ele tem renda baixa, se ele é homem, se ele é mulher. Então aqui, ó, aqui o geográfico e o segundo é o demográfico. Letra C. Clientes com investimentos acima de 5 milhões de reais. Esse aqui, gente, foi o gabarito da banca. E por que ele é interessante isso aqui? Por que ele é o comportamental e não o demográfico? Porque você pode ter renda alta, mas você tem gente que investe e tem gente que não investe, né? Ou seja, aqui tem um comportamento atrelado, tá? Então, aqui é o gabarito letra C. Letra D, moradores de áreas nobres das capitais brasileiras. Aqui também é o geográfico, né? Geográfico aqui, onde que o cara tá. E letra E, pessoas descontraídas com estilo de vida sofisticado. Aqui, ó, é o psicográfico. É o psicográfico. Qual é o estilo de vida dele, né? Qual é a forma como ele pensa, né? Ele é descontraído, né? Então, gabarito letra C de casa. Vamos falar agora de posicionamento de mercado. Pessoal, posicionamento de mercado, aqui, se lembra que a gente falou que segmentação é como eu divido aquele grupo? Já o posicionamento é um pouco diferente, porque aqui a gente está falando o seguinte, olha, como eu quero que o meu cliente me veja, né? Então aqui como a gente está na mente do consumidor. Como ele vê, por exemplo, a gente está falando de carreira bancária, como a gente fala de como, por exemplo, o Banco Alfa, o banco mais digital, ou seja, o banco mais inovador, ou seja, essa é a ideia que você está querendo passar para o teu cliente. Já o Banco Beta ali, o banco financeiro da agricultura familiar. Repara que os dois são bancos, mas o posicionamento na cabeça do consumidor é totalmente diferente, né? Então, lembra que a lógica aqui é como você é percebido, tá? Então aqui a gente não está falando necessariamente só do que a empresa faz. É como o cliente vê a nossa organização e como você quer que ele te veja, né? Então, voltando aqui, ó, 2 exemplos. O Banco Alfa, o banco mais digital e simples do Brasil. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Nubank, né, a lógica é essa, olha, é um banco simplificado, que você pode abrir ali pelo aplicativo a tua conta, né? Já o Banco Beta é o banco da agricultura familiar, é o cara que está atendendo ali a necessidade do agricultor, às vezes lá no interior do Piauí ou no interior do Mato Grosso e por aí vai, tá? Beleza, ambos estão oferecendo um produto bancário, né? Mas a percepção na mente do cliente é totalmente diferente, tá? Então, como a gente falou, posicionamento é percepção, tá? A lógica não é só o que você oferece, mas como o teu cliente percebe o teu produto e a tua marca, né? E a lógica, claro, você quer ocupar um posicionamento, né?
diferenciado em relação ao teu concorrente, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem um posicionamento muito forte em relação ao agro. Por exemplo, já não tem tão forte em relação àquele público do cara que quer o banco só digital. Ou seja, esse posicionamento ele não está no momento ocupando, né? Já o do agro, aquele banco que está em todas as cidades, em todos os bairros, eles com certeza ele tem, né? Beleza, então o posicionamento também tem que te trazer valor para aquela organização. Ou seja, a lógica é você escolher um posicionamento que vai te trazer, que vai ser relevante para você e para o cliente, né? Então, na prova, qual é a lógica? É você lembrar sempre essa lógica da percepção, de que espaço você ocupa na mente do teu consumidor, tá? Essa é a lógica do posicionamento. Beleza, vamos lá. Algumas dimensões você pode ter em relação ao posicionamento. Então, por exemplo, alguma coisa relacionada ao teu produto, né? Ou seja, alguma característica que o teu produto tenha. Então, por exemplo, olha, conta com rendimento automático diário. É uma característica do teu produto, né? Então, você para ter um posicionamento, você tem que se diferenciar de alguma forma. Uma delas é através do teu produto, tá? Outra forma é através, por exemplo, de alguma vantagem do teu serviço. Então, o teu serviço é mais rápido, por exemplo. Olha, aprova o crédito agrícola em 24 horas. É uma facilidade, uma vantagem do teu serviço. A terceira dimensão é a pessoal, né? Olha, o teu serviço ele tem um atendimento diferenciado. Me lembro, por exemplo, a galera mais velha vai lembrar da TAM, quando estava no começo, ela tinha lá o presidente da TAM, atendia, né? Recebia as pessoas lá no aeroporto, na porta do avião, né? Ou seja, trazia essa diferenciação pelo atendimento diferenciado, né? Então, por exemplo, no caso aqui que a gente trouxe gerente com conhecimento técnico do agronegócio. Seria uma dimensão pessoal. A quarta é o canal, né? Então, por exemplo, é o caso do Nubank, né? Ou seja, a empresa que se diferencia pelo canal que ela escolhe. Então, por exemplo, você abre tudo, você faz tudo pelo aplicativo. É uma diferenciação, né? A imagem, né? É outra também. Uma marca, por exemplo, que tenha uma imagem de ser sustentável, de ser, por exemplo, inclusiva, de atender comunidade carente, ou seja lá qual for, tá? Então a lógica aqui é da onde vem, né? Qual é a origem? De onde vem essa vantagem percebida ali pelo cliente? É a base da diferenciação. Então, às vezes, a banca vai trazer uma questão que vai falar sobre isso. Ou seja, como é que você se diferencia para gerar esse posicionamento forte na cabeça do cliente. Outro tópico é das estratégias de posicionamento, né? Então, aqui a gente tem 5 e isso é cobrado em prova, gente. Quais são as estratégias mais cobradas em concurso? A do atributo, a do benefício, a do usuário, do concorrente e da qualidade ou preço. Tá? Então vamos falar um pouco melhor cada um delas. O do atributo é uma característica específica ali que você tem. Então, por exemplo, o banco mais seguro do Brasil é um atributo que ele tem. Do benefício, o resultado que você gera para o teu cliente. Então, por exemplo, olha, aqui você não paga tarifa. É o tipo de benefício que você tem, né? Para o usuário, ou seja, que tipo de cliente você atende. Então, o banco foi feito para o empreendedor, por exemplo. Pelo concorrente. Então, por exemplo, olha, aqui o rendimento é o dobro do maior banco do país. Ou seja, o cara está tentando se posicionar em relação ao rival, né? E, por fim, em relação à qualidade ou preço, né? O melhor custo-benefício do mercado financeiro, por exemplo, ou que cobra mais barato, ou que, digamos assim, traga alguma vantagem ali na taxa, no preço, na qualidade em relação ao mercado, tá? Vamos ver como isso já caiu em prova. Vamos lá, a questão aqui da Sesgran Rio. O aumento na concorrência leva uma distribuidora de gás de cozinha a buscar um posicionamento específico de mercado.
afirmando em suas propagandas que é a mais antiga da cidade. Nesse caso, a empresa adota um posicionamento. Então vamos lá. Que tipo de situação ele tem, né? A empresa é a mais antiga da cidade. Isso é categoria? Não, isso é o que a gente chama de atributo, né? Ou seja, não é o benefício que ela gera para o cliente, por exemplo. Não tem benefício em ser a mais antiga, né? Não é o uso também, não faz sentido, né? E também não é necessariamente concorrente aqui, não tá ancorando ali contra concorrente nenhum, né? Então tá falando de quê? De tradição, de antiguidade. Ela é um atributo, né? Então o gabarito é a letra B de bola. Beleza, vamos continuar aqui. Outro aspecto do posicionamento é a proposta de valor que você gera, né? Por que o cliente vai escolher você e não o teu concorrente, né? Então, a proposta de valor dá sentido para o posicionamento, né? Então, para você se posicionar bem, se lembra que a gente falou, você tem que atrelar isso a um benefício, né? Tem que estar baseado em algo. Isso é o que a gente chama de proposta de valor, ou seja, que tipo de benefício ou de pacote de benefício que você entrega para o teu cliente que seja visto claramente, né? E que seja relevante para ele. Então, no caso do setor bancário, por exemplo, muitas vezes é taxa mais baixa, né? Atendimento mais rápido ou melhor, né? Uma tecnologia que seja fácil de usar, que seja intuitiva, né? Um crédito que é fácil de ser concedido, que é conveniente, né? Alguma especialização em algum nicho como agronegócio, importação e exportação, vida universitária, ou seja, aquele cliente que ainda não tem emprego. Ou seja, você tem que se diferenciar de alguma maneira e entregar valor para aquele tipo de segmento para ocupar aquele posicionamento, né? Então, se a banca te fala, por exemplo, de uma empresa que está trazendo alguma oferta para um público específico, né, como a gente chama, para um segmento, a gente tem que fazer esse link entre o posicionamento, a segmentação e a proposta de valor, né? Beleza, vamos ver outra questão aqui, ó. Uma instituição bancária criou 3 contas únicas que não existiam no mercado financeiro. Digital, para movimentação exclusiva pelos seus canais de conveniência. Universitária, para pessoas que estão cursando o ensino superior. E agrícola, para produtores rurais com concessão de crédito e benefícios exclusivos. Essa ação é denominada... Então veja, gente, que aqui a gente está vendo uma questão que fala da criação de um produto específico para diferentes públicos, né? E aí ele pergunta, o que é isso, né? Isso é logo o que a gente está falando aqui, ó, a estratégia de posicionamento, né? Ou seja, eu estou criando 3 produtos diferentes para mercados, para segmentos de mercado diferentes, para me posicionar em cada um deles, né? De maneira diferente para cada um daqueles públicos. Então, gabarito letra A não tem nada a ver com tecnografia, personalização em massa, hospitalidade ou vantagem competitiva sustentável, né? Beleza, vamos para mais um tópico aqui. Que, na verdade, a gente fazer um apanhado final aqui do que a gente falou, né? O que é a segmentação, então? Segmentação é dividir um mercado grande em pequenos grupos, né? Para que você consiga atender melhor a cada um daqueles grupos ali, ou a um grupo específico, né? Então, muitas vezes a gente vai falar do quê? Da geográfica, onde o cara está, da demográfica, quem é aquele sujeito, da psicográfica, como ele pensa, e da comportamental, como ele age, como ele usa, né? Posicionamento é a percepção que a gente quer desejada para aquele cliente, né? Estratégia de resolução, ou seja, a lógica é pensa bem essas palavras gatilho que a banca está trazendo, como por exemplo localização, perfil, que uso que ele dá para o produto, para você conseguir matar ali a questão, tá? É isso aí, show de bola. Relembrando aqui, esse tema é um tema bastante cobrado em prova, né? Treina bastante, né? Continua exercitando bastante até chegar à prova. A gente ainda não tem
nem edital no momento, mas talvez você que esteja vendo esse vídeo mais para frente já tenha saído edital. Se você curtiu aí, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e a gente vai continuar a tocar esse curso aí até o fim, né? O curso vai ficar gratuito aqui no YouTube, mas se você quer naturalmente os materiais inteiros, né? Apostila, slide, tudo organizado, questões para você trabalhar, entra aqui no curso completo também, baratinho, show de bola, e acompanha a preparação toda com a gente aqui. Valeu, galera, a gente se vê no próximo, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.